Vou te ensinar como libertar de vício. O que você precisa entender? Já vou direto. Você precisa entender que nós somos alma, corpo e espírito. Somos alma, corpo e espírito. Você tem que ser liberto nessas três áreas. Ou seja, o espírito, alma, corpo e espírito. Ou melhor, alma, corpo e mente. Alma, corpo e mente. Pra você entender melhor. A gente tem que ser liberto no corpo físico. A gente tem que ser liberto na mente, para que também a gente venha ser liberto na alma. Ou seja, se você já foi liberto espiritualmente, entenda o que eu estou falando para você. Se você já aceitou Jesus Cristo e você já recebeu a oração de expulsação, né, dos demônios, você não tem demônio no corpo. Você não tem demônio no corpo. Mesmo que você esteja praticando um vício que você queira sair, né? Se você está praticando o que você quer, então você já está cheio de demônio. Mas se você está praticando, mas é porque não está conseguindo sair, isso não significa que você tem demônio no corpo. Você conseguiu, através do nome de Jesus, através da oração recebida, se libertar dos demônios. Então, essa libertação foi libertação espiritual. Então, essa libertação espiritual dos demônios, você já foi liberto através do nome de Jesus. Agora, você tem que libertar a alma você tem que libertar a mente e o corpo. Agora, tem que ser a mente e o corpo. O corpo, você tem que se libertar também, porque o corpo já é coisa física. Você tem que fazer coisas físicas para ter essa libertação. Como eu vou te explicar isso? Pega a visão. Vou explicar que nós temos uma eletricidade no corpo, que eu esqueci o nome da palavra. Então nós temos a eletricidade no corpo que precisa ser liberada. Nós temos a energia que precisa ser liberada. E essa energia que precisa ser liberada, se ela não for liberada, ela pode caçar outros lugares para ser liberada. Se você é viciado em uma pornografia da vida, você vai fugir para pornografia para ser liberta, para tirar esse impulso, para tirar essa energia que tem no corpo. Então, essa energia do corpo físico está sendo direcionada para o lugar errado. Ela está sendo direcionada para o lugar errado. Então, você tem que saber agora como direcionar essa energia para o lado certo, para o objetivo correto. Você está entendendo? Pega e começa a fazer exercícios físicos. Você tem que direcionar essa energia para o lugar certo, porque se você continuar direcionando para o lugar errado, você sempre vai viciando cada dia mais e mais, entendeu? Então você tem que eu só estou fazendo por alto aqui, só para você entender. Depois eu vou fazer um vídeo mais explicativo. Então você tem que direcionar essa energia para o lado certo, porque se você continuar fazendo isso, você vai estar viciando mais ainda. Eu vou te dar um exemplo top para você entender. Quando a pessoa ela tá com Deus, você vê que até o corpo dela, quando ela tá com Deus, quando ela tá alinhada espiritualmente no corpo e na mente, você vê que o corpo dela se manifesta isso. Eu tô te dando exemplo do corpo, então vou te dar outro exemplo do corpo. Você vê que pessoas, quando se afastam de Deus, quando se deixa ser dominada pelo vício, o corpo sofre, o corpo sente. A maioria das pessoas, elas, quando se aproximam mais de Deus, quando está perto de Deus, elas começam o corpo físico dela começa a ser mais saudável, entendeu? O corpo começa a ficar mais saudável. E quando a pessoa está longe de Deus, o corpo dela começa a ficar ruim, ela começa a engordar, ela começa a voltar às velhas práticas, e essas velhas práticas trazem coisas ruins para o corpo, entendeu? E eu vou explicar isso mais direitinho também. Tem que ter um exemplo para te dar. Então, o negócio que você tem que entender é que você tem que libertar da mente, do corpo físico e do espiritual. Do espiritual, se você já está liberto. E agora que você entendeu mais ou menos o de corpo físico, você tem que direcionar a energia para o lugar correto e não para o lugar errado. Então, você tem que ser libertado do corpo também. Libertar do corpo, comportamento. Você virou um robô. Então, você tem que tirar essa automatização do seu corpo, substituindo o pensamento. Agora nós vemos no pensamento. Substituindo o pensamento que substitui o hábito. E esse hábito de, por exemplo, ver pornografia, você tem que substituir esse hábito para você ser liberto.
Você foi liberto espiritualmente, agora você tem que substituir esse hábito com o seu corpo físico para quando vier esse impulso, essa energia, você direcionar ela para o lugar errado, para o lugar certo e não para o lugar errado, que seria a pornografia, a bebida, as drogas. Então o que você tem que fazer? Você tem que direcionar para o lugar certo. Você direciona, por exemplo, eu estou viciado nisso. Então, eu tenho uma energia, eu tenho que gastar essa energia. Então, o que você tem que fazer? Um cronograma para fazer atividades físicas. Correr, andar, sair, andar mesmo, caminhar. Porque quando a gente era criança, nós não tínhamos esse problema. Por quê? Porque nós direcionávamos nossa energia para todo lado. Então, a gente não tinha energia sobrando. E essa energia que nós não tínhamos sobrando, ela aí no outro dia ela renovava e nós soltava ela porque nós brincávamos. Então hoje em dia, quando você está aí, possivelmente você não faz um exercício físico. Você não direciona essa energia para o lugar certo. E por isso o seu corpo físico está nessa robotização de vício. E agora nós vamos para a mente. Você tem que entender mentalmente também. Você tem que trocar seus pensamentos, você tem que entender, você tem que buscar compreender o que é isso. O porquê você faz isso. Como você faz isso. O pra que você faz isso. Você tem que descobrir para sua mente entender, você tá ligado? Isso que eu tô te falando para você mais ou menos aqui, você tem que entender isso, isso tem que chegar na sua mente, na sua concepção, e você tem que entender isso tudo que eu tô falando para você, para que comece a agir, entendeu? Para que a sua mente possa entender e você comece a agir de fato. Então tudo é um processo, é 3 áreas que você tem que ser liberto. Você tem ferida espiritual, você tem ferida espiritual, você tem ferida sentimental, corporal, nem sei se é isso, mas você sabendo desse tipo de coisa, compreendendo, você vai saber qual é a raiz do seu problema. Ah, quando acontece isso, eu faço isso. Então você vai descobrindo as coisas, entendeu? Então você tem 3 libertação. Então eu tô te explicando também para falar para vocês que se você recebeu Jesus Cristo como o único Senhor Salvador e está lutando para sair desse vício, e você tem medo de que você tem medo de que você tenha demônio, presta atenção. Tem pessoa que tem demônio sim. Mas eu estou falando para pessoas específicas que foi liberta pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que de fato foi liberta mesmo. Pessoa que está buscando sair disso e não sabe como sair disso. Não é aqueles que estão com safadeza, com safadeza espiritual, com safadeza física, com safadeza que não quer sair, que não deseja sair. Eu não estou falando dessa pessoa, eu estou falando de você que está buscando Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como um Espírito Salvador. Você está buscando ser liberto, você já foi orado, você recebeu uma oração de libertação, você já foi liberto dos demônios. Só que a sua mente não compreendeu que a sua mente e o seu corpo ainda não. Na sua mente você tem que ter a concepção do que eu estou falando para você agora, e seu corpo tem que agir. Então é corpo, alma e espírito. Então você tem que agir nas 3. Você tem que ser liberto nas 3. Quando você pegar essa visão, e eu vou explicar melhor, quando eu fazer um roteiro de vídeo melhor, para você entender melhor, aí você vai entender melhor. Eu falei melhor um monte de vezes. Mas é isso aí. É que eu só falei para não esquecer depois, porque eu faço o vídeo para não esquecer depois. Porque senão eu esqueço, aí depois não tem como fazer. Então eu faço o vídeo, posto, lanço, e aí você vai e compreende mais ou menos aquilo que você está vivendo. O segredo de tudo é que você tem que libertar em 3 áreas. Da mesma forma que você entrou em 3 áreas, você tem que ser liberto em 3 áreas. E é isso aí. Deus abençoe, tamo juntos, se inscreve no canal, comente, compartilhe e seja liberto no nome de Jesus, porque você já está liberto. Basta compreender, só basta ter compreensão. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Presta atenção, Deus é top, a Bíblia é top. Conhecer na verdade, você é liberto, então por isso você tem que buscar conhecimento. Busca conhecimento, busca aprendizado, busca, e você não será escravo de mais nada. O único que a gente tem que ser escravo é de Jesus Cristo. O resto você não vai ser de nada porque você compreendeu. Você sabe como lutar com a arma espiritual, com a arma física, com a arma mental. E aí, já era, meu filho. É só se Jesus permitir mesmo. Porque se você prosseguir firme e forte, ninguém te pega não, ninguém te para não. Só Jesus Cristo mesmo. E bora. Quando eu tiver mais de boa, eu vou fazer um vídeo explicando mais claramente. Eu explicando por alto aqui já deu 9 minutos. Creio em Deus, Pai. Mas bora pra cima. Deus abençoe. É nóis. Comenta, compartilha e tamo junto.